Olá, eu me chamo Anderson, sou aluno da Herente do terceiro ano B. Meu nome é Ronald Pontes, sou aluno do terceiro ano B. Sou Nivaldo, sou do terceiro ano B. Sou Thiago de Carvalho Barbosa, aluno do terceiro ano B da Herente. Boa tarde, meu nome é Wesley. E vou falar um pouco como é feita a energia nuclear. A energia nuclear é produzida pelo processo denominado fissão, que é a divisão do átomo. Esse processo ocorre dentro de uma usina nuclear, que é uma unidade industrial preparada para realizar o mesmo. Essa energia é gerada por uma fonte nuclear, que é obtida a partir do calor da reação do urânio. A queima do combustível produz calor que ferve a água em uma caldeira, transformando-a em vapor. O vapor movimenta uma turbina que dá partida a um gerador elétrico que produz a eletricidade. E agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos históricos desse tipo de energia. Bem, Ida Noddack, ela foi a primeira a suspeitar que com o bombardeamento do núcleo mais pesado com nêutrons, este viria a se separar em pedaços maiores, que seriam basicamente isótopos de elementos já conhecidos da tabela periódica. Só que esses isótopos eles não seriam os vizinhos do elemento que os originou na tabela, certo? E bem, em relação à fissão nuclear em si, ela foi descoberta por Otto Hahn e também por Fritz Strassmann no ano de 1938 em Berlim. E mais tarde também foi explicada, mais bem explicada no caso, por Lise Meitner e também por Otto Frisch, que estavam em exílio na Suécia na época. E eles descobriram isso a partir da observação do processo de fissão depois da irradiação de urânio com nêutrons. E agora, o processo em si, em cadeia, ele só ocorreu pela primeira vez em dezembro de 1942. Isso em um reator de grafite, cujo nome era Chicago Pali 1, ou CP1. Isso tudo ocorreu dentro do contexto do Projeto Manhattan, que visava construir a primeira bomba nuclear. Esse projeto ocorreu sob a supervisão de Enrico Fermi, e isso tudo dentro da Universidade de Chicago. Neste vídeo estarei explicando a você um pouco sobre a usina nuclear aqui no Brasil. Em primeiro ponto, gostaria de dizer que o investimento dos países neste tipo de usina é pela grande quantidade de energia gerada, e o Brasil é um desses investidores, pelo fato de possuir a sexta maior reserva de urânio no mundo. As usinas nucleares se localizam no estado do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Sabemos que é Angra 1 e Angra 2, que são responsáveis por 2% da energia nacional. E também sabemos que Angra 3 está em construção. Essa localização foi escolhida por estarem próximas a centros consumidores, a grandes centros consumidores, como São Paulo, Rio de Janeiro e também Belo Horizonte. São essas capitais que são consideradas grandes centros consumidores naquela região. Também essa localização foi escolhida porque o modo como se trabalha essas usinas precisam estar próximas a mares ou rios ou também lagos. Então aquela foi uma localização ideal para a posição dessas usinas, porque ela trabalha no modo PWR, que é uma sigla em inglês que quer dizer reator de água pressurizada, exatamente pelo modo como funciona essas usinas. E hoje irei falar sobre as vantagens e as desvantagens da energia nuclear. Começando pelas vantagens, ela não libera gases estufa, ela tem uma exigência de pequena área para a construção da usina, tem grande disponibilidade de combustível, pequeno risco no transporte de combustível, pequena quantidade de resíduos e independência de fatores climáticos, como por exemplo ventos e chuva. E agora partimos para as desvantagens, que é o lixo nuclear radioativo deve ser armazenado em locais seguros e isolados, para não ter o risco de acidentes nucleares, como aconteceu na usina na cidade de Pripyat, em Chernobyl, conhecido como o incidente de Chernobyl. É mais cara quando comparada a outras formas de energia e tem problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos pela água de resfriamento dos reatores. Vim falar um pouquinho sobre acidentes nucleares em usinas.
A primeira dele foi em Chernobyl, que foi o maior desastre nuclear da história que aconteceu na região da Ucrânia em 26 de abril de 1986, quando o reator lá na usina teve problemas técnicos e assim, com o problema do reator, ele liberou uma nuvem radioativa que foi com 700 toneladas de urânio e 900 de grafite que foram para a atmosfera. Esse acidente também provocou uma grande quantia de mortes, que foi de 2,4 milhões de pessoas que morreram nas proximidades lá, onde esse acidente atingiu o mais grave nível, que foi o nível 7 da escala internacional de acidentes nucleares. Teve o de Three Mile Island, onde foi um acidente que atingiu a escala 5 de internacional de eventos nucleares, que foi na Pensilvânia, na capital da Pensilvânia, em 28 de março de 1979. A usina sofreu um superaquecimento devido a um problema mecânico, mas não chegou a explodir, pois os técnicos lá eles optaram pela liberação dos gases contidos lá na usina, e apesar de não haver casos de morte pela razão da radiação, mais 25 mil pessoas foram entrar em contato com os gases liberados lá na explosão. O acidente de Fukushima, que foi no Japão, que sofreu dano em 3 de seus reatores em 11 de maio de 2011, depois de um terremoto de grau 9. Também as autoridades japonesas afirmaram que os níveis de radiação liberada foram altos, quase preocupantes, mas o desastre foi classificado como grau 5 na escala internacional de acidentes nucleares. É isso.